Discussão única do projeto de lei do Executivo número 8/2020. Altera a lei número 6.332, de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre isenção temporária das tarifas de água e esgoto para usuários da categoria residencial econômica e outras medidas. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Apresentação do projeto. Bom, este projeto, eu acho que já é de conhecimento de todos vocês, de todos os senhores aqui presentes, que nós já votamos anteriormente esse projeto. É um projeto que fala sobre a isenção temporária de tarifa de água e esgoto para os usuários da categoria residencial, que estão cadastrados no SAI. Nós votamos isso anteriormente. Em função da pandemia, o prefeito está solicitando uma prorrogação dessa isenção. Acho que é um projeto muito tranquilo para ser votado, uma vez que todos os senhores votaram anteriormente por unanimidade a este projeto. Então, ele passa a solicitar que a isenção passe de 31 de maio, seja prorrogada até 31 de julho. Com esta indicação também, continua valendo, continua a prerrogativa de que o SAI, de que autoriza o SAI a isentar todos os usuários, independente da categoria, da cobrança de juros e multas. Isso é importante para que a gente tenha ciência que, independente da categoria, estão sendo prorrogados esses prazos também, que estão vinculados a juros e multas para toda a cidade, todos os usuários, em relação a os usuários que fazem serviço de água, que fazem uso, do serviço de água e esgoto, e que a gente pode estar prorrogando isso para frente. Então, eu gostaria de solicitar que vocês pudessem votar de forma unânime nesse projeto, porque a pandemia se estendeu, a gente ainda não tem prazo, provavelmente a gente vai votar nessa casa muitas outras ações, em decorrente dessa pandemia que a gente não tem ciência ainda qual é o término. Aproveitando também que a gente está falando sobre essa questão da pandemia, de que vincula no país inteiro e também na nossa cidade, a importância da gente continuar se cuidando do isolamento social, para que a gente possa ter uma continuidade de um controle minimamente da saúde pública aqui na nossa cidade. O projeto continua em discussão. Saudações à mesa, nobres vereadores. É muito importante esse reconhecimento da gente ser solidário, e ainda mais sabendo que na questão da água e esgoto é questão de saúde pública. Mas eu entendo que tem muitas pessoas que, principalmente as de comunidade carente, mais distante, elas estão longe de buscar o seu direito. Eu não fui conferir porque eu não passei em frente ao SAI para ver se lá, por exemplo, tem essa lei de tarifa econômica expressa para aquele cidadão que se enquadra nessa vulnerabilidade, nesses critérios, enxergam e possa solicitar esse serviço, essa tarifa que ele tem direito porque é lei. Então, eu não sei se lá tem um banner esclarecedor, letra grande, legível, para o munícipe ter esse direito que está garantido por lei. Então, assim, a gente tem que ser favorável, porque se a gente não entender as realidades das comunidades, principalmente das comunidades carentes, fica muito difícil. Se nós estamos vendo aí os comerciantes, os empresários, os microempreendedores sofrendo para manter as suas dívidas, principalmente essas dívidas sociais, que é a água, a luz, aluguel, os impostos. Imaginemos, então, a população de vulnerabilidade social ou que se enquadra nesse critério. Porque esse critério da taxa econômica, ele não é 100% de interesse social. Porque tem pessoas que é dono da casa,
Então, tem algumas restrições no olhar de interesse social quando você pega a avaliação de um CAD único, por exemplo, quando você pega uma avaliação de extrema pobreza. E falando em extrema pobreza, eu fiz uma emenda aqui, não passou pela comissão, né? E para ela vir para o plenário ou para a análise da comissão, tinha que ter 7 assinaturas. De antemão, eu agradeço os vereadores que assinou essa emenda que reconhece, pelo Estado de São Paulo, pela Secretaria de Assistência Social e pela Fundação de Solidariedade de Jacareí, reconhece que nós temos mais de 4.000 famílias em extrema pobreza, que se enquadra naquele projeto do estadual de alimento solidário, no qual que é baseado no cadastro único e baseado também que é R$ 89,00 per capita por pessoa. Gente, esse dia eu fui fazer um cachorro-quente para os meus sobrinhos, eu gastei R$ 65,00. R$ 65,00. Então, a maneira de vida, a economia para se viver está muito cara. Então, eu fiz essa emenda porque o próprio município reconheceu de extrema pobreza. Extrema pobreza. E para uma família ter esse direito, ela tem que estar desempregada e ter uma pessoa morando na casa. Que daí é 0%. Então, é extrema pobreza. Já que o prefeito Isaías Santana está reconhecendo a vulnerabilidade das pessoas que estão passando por um aperto maior nessa pandemia Covid-19, tinha que olhar para a extrema pobreza, porque não sou eu que estou falando. É documento do Estado de São Paulo, é documento assinado e reconhecido pela Secretaria da Assistência Social do município, é um documento no qual foi embasado também pelo Fundo de Solidariedade do município. Então, aqui não passou emenda pela comissão, mas eu espero que o prefeito Isaías Santana traga um projeto para essa casa para poder acolher essas famílias, porque não sou eu que estou dizendo. Então, eu vou pedir para passar um vídeo que fala do alimento solidário, para ver que não é a vereadora Lucimar que está reconhecendo, o município reconheceu, o Estado reconheceu. Nós temos mais de 4.000 famílias em extrema pobreza. Então, eu gostaria que passasse o vídeo, TV Câmara, por gentileza. Os Centros de Referência de Assistência Social, conhecidos como CRAS, estão distribuídos nas 4 regiões de Jacareí e têm como objetivo atender famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, que pode englobar necessidade de alimento, transporte ou até mesmo auxílio. Do programa Alimento Solidário do Governo do Estado, Jacareí recebeu 4,6 mil cestas básicas. Porém, só quem está inscrito no Cadastro Único e tem renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa pode ser beneficiado. A Cida é moradora da região sul da cidade, mãe de 2 filhos e depende da renda do esposo. Apesar de estar inclusa no Cadastro Único, não está na lista de quem pode receber a cesta do Estado. Eu fiquei sabendo por comentários e meu nome não está na lista, não. Quem precisar de auxílio durante o período crítico da pandemia deve procurar o Fundo de Solidariedade. Então, aqui foi cortado o comercial por causa do tempo que a gente tem para defender os projetos. Agradeço a TV Câmara pela matéria feita. E aqui, então, eu vou fazer a indicação para a próxima semana para o prefeito pensar nesse público. Como vocês viram, R$ 89,00 per capita. Extrema pobreza. Né? Então, para quem tiver uma família e ganha um salário mínimo, precisa ter quantas pessoas para poder ter esse direito? Que a gente possa pensar e que essa casa também, as comissões possam ter um olhar mais criterioso nas emendas da gente e não pensar só na defesa do governo municipal. O projeto continua em discussão.
Boa tarde a todos, senhor presidente, os nobres vereadores. Eu quero aqui também comentar desse projeto, né? Nós já votamos aqui o projeto anterior, né? A gente quer aqui salientar, sem sombra de dúvida, que o projeto é importante, projeto bom para a nossa cidade, mas, ao mesmo tempo, eu também quero aqui fazer as minhas palavras da vereadora Lucimar, né, que fez uma emenda nesse projeto, creio eu que uma emenda muito pertinente, uma emenda muito importante, porque, na realidade, aqui, nós estamos deixando de fora, até contrariando praticamente, um estudo que existe no Estado, onde diz que aqui na nossa cidade tem 4.000 famílias que sobrevivem com renda per capita de R$ 89,00. E aí eu pergunto aos senhores, como que essas famílias vão conseguir pagar as suas taxas de água nesse momento tão difícil que está vivendo o povo, que está vivendo a população? Como que essas famílias que têm um subsídio de R$ 89,00 vai estar conseguindo lutar contra esse vírus? E aqui, muitas vezes, a gente percebe que, muitas vezes, tem muitas coisas que são controversas, né? A gente não... Eu acho que é importante aqui de dar isenção para as famílias que são taxa econômica, mas esqueceram e deixaram de fora essas famílias que praticamente não têm renda nenhuma. Até o próprio Estado reconhece que existe aqui na nossa cidade essas famílias. E aí, para mim, fica muito difícil, né? Eu sei que o projeto é importante, vou votar a favor do projeto, mas votar e deixar de fora essas 4.000 famílias, eu acho que é um absurdo o que está acontecendo aqui na nossa cidade, vereador Flavinho. Eu acho que o município tem todas as condições. E dizer que não tem dinheiro aqui para isentar essas 4.000 famílias, eu creio que isso não acontece, porque nós tivemos aqui recentemente, todo mundo acompanhou, né, onde o SAI comprou aqui um prédio que pagou aproximadamente 15 milhões na nossa cidade. Esse dinheiro poderia ter ficado para ser investido agora, nessas famílias que nós estamos passando por essa crise, essa pandemia, para ser investido agora, para que a gente, de fato, atendesse toda a população da nossa cidade. Pois não, vereadora? Vereador, só para complementar, eu acho que a informação não procede desta amplitude, não são 4.000 famílias que estão fora, provavelmente algumas famílias não foram cadastradas. Existe um cadastro, é importante que a população entenda que existe um cadastro de residência econômica no SAI que faz todo o acompanhamento, que muitas dessas famílias que o senhor citou, dessas 4, podem estar sim inseridas. Essas outras que não estão inseridas vão procurar o SAI e existe todo um trabalho, uma avaliação para que possa cadastrar essas famílias. Então, não procede que existem 4.100 que ficaram de fora. Existe um cadastro dentro do SAI e essas pessoas podem procurar posteriormente. Eu já fico um pouco mais aliviado, vereadora, né, da senhora estar falando essas palavras, que vai procurar essas famílias, porque se o próprio Estado já tem um cadastro dessas famílias, creio eu que vai ser muito mais fácil o SAI chegar também, porque pode utilizar o cadastro do Estado, vereador Fernando, para encontrar essas famílias que estão nessa situação. R$ 89,00 é muito, gente. Infelizmente, hoje nós estamos vendo aí a situação que a gente está passando, né? As pessoas têm que começar a se valorizar um pouco mais o ser humano, porque é inadmissível, né, a gente, em pleno século XXI, passar por uma situação dessa e a gente saber que ainda existem essas famílias. Vereador Valmir, ali no Lagoa Azul, a situação que está aquele pessoal, vereador Valmir, ali tem que ter uma luta, e aqui eu sempre cobrei, sempre o vereador Valmir que está lá, né, ali não existe reintegração de posse até o exato momento. Eu acho que está na hora, né, do poder público, da prefeitura, né, começar a tomar uma atitude em relação a isso. E não é só lá, aqui também, Bandeira Branca tem uma grande ocupação aqui, as pessoas ocupam porque não tem mais onde morar, não tem mais o que fazer. E a gente não pode virar os olhos para essas famílias que passam por essa situação de vulnerabilidade. Então, eu vou continuar cobrando, né, a vereadora Patrícia aqui, né, disse que o SAI vai tentar chegar nessas famílias para que volte de novo para essa casa aqui, um novo projeto talvez, para incluir essas famílias que nesse momento tão difícil que está vivendo o povo, para que seja incluído nesse projeto e tenha direito a esses benefícios da nossa cidade.
projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público que nos assiste em casa aí através da TV e da internet, meu boa tarde. Eu queria comentar só um pouquinho com relação a esse projeto, inclusive que a gente já votou aqui, já aprovamos, e agora é apenas uma prorrogação desse prazo, né, de isenção para aquelas pessoas que têm aí a sua conta econômica, né? A residência econômica. Então, isso é uma prorrogação do prazo, um projeto vindo do Executivo, e a gente, né, sem dúvida, vamos votar favorável, porque é favorável àquelas pessoas que mais precisam. Mas também queria fazer um comentário em cima da fala aqui dos dois vereadores que me antecederam, a vereadora Lucimar Ponciano e o vereador Paulinho dos Condutores. Que quando eles falam aqui que a emenda da vereadora Lucimar foi barrada pelas comissões aqui, para quem está assistindo lá em casa, acha que o vereador tem o poder de deliberar essas coisas, essas ações, e não é o vereador. Isso é da competência do Executivo. Então, é o prefeito que tem que decidir essas coisas. Quando qualquer uma situação aqui de projeto ou de emendas que faça com que onere a prefeitura, não pode partir do vereador. E isso eles não deixam claro aqui na tribuna. E a população tem que saber disso. Não é nós, vereadores. Então, por isso que as comissões, sem o poder nenhum de autorizar essa situação, inclusive a emenda foi barrada pelo jurídico da casa. O jurídico disse: essa emenda é inconstitucional. Esse projeto tem que partir do Executivo e não dos vereadores, porque senão fica na cabeça das pessoas que estão em casa nos assistindo, achando que alguém aqui barrou a emenda de grande importância para a população, principalmente aquelas mais carentes. E não é verdade. Isso não é verdade. A gente pode sim fazer uma pressão, assim como bem louvável a emenda da vereadora Lucimar, mas fazer uma indicação para o Executivo. Isso pode. Mas propor uma coisa aqui que é inconstitucional não deve partir de nós, vereadores, infelizmente, né? As pessoas precisam entender isso, e as pessoas, quando vierem fazer o seu discurso, né, que deixe as pessoas que estão nos assistindo bem cientes dessa situação. Isso não parte dos vereadores, e sim do Executivo. Mas fico muito contente em votar novamente favorável, porque está estendendo esse prazo para aquela população mais carente, né, que vai até julho, até o mês de julho. Que bacana. Com relação a essas famílias que foi citada, inclusive pela Patrícia aqui, que não são 400 famílias, né, Patrícia? É um pouco menos, né? Essas pessoas podem procurar o SAI, né, que o SAI tem lá o cadastro dessas pessoas também, sem dúvida, se tiverem direito, né, Patrícia? Você pode... Na verdade é o seguinte, existe um cadastro que já foi elaborado há um bom tempo, e essas famílias já procuraram e já tem essas isenções, chama residência econômica. Então, já existem muitas famílias contempladas. O que foi mencionado aqui desse cadastro, essas 4.000 pessoas, famílias que estão cadastradas no Bolsa Família, que receberam esse alimento solidário, provavelmente boa parte delas fazem parte desse cadastro. Quem não fizer, provavelmente possa entrar em contato com o SAI e pedir a sua solicitação. O que nós estamos votando hoje no projeto é um projeto que já foi votado anteriormente, e nós já discutimos essa emenda anteriormente. Nós já justificamos como que faz o processo. Então, hoje nós estamos votando a ampliação, garantir o direito que o prefeito tinha encaminhado para esta casa, que era até dia 31 de maio, e nós estamos prorrogando a 31 de julho. As devidas demandas devem ser acionadas posteriormente ao SAI. Verdade, muito bem colocado pela Patrícia, que tem as informações corretas aí. Então, aquelas pessoas que acharem que têm o direito e não estão sendo incluídas nesse benefício, nessa isenção, por favor,
vá até o SAI, porque a isenção é o SAI que tem que dar, é o prefeito que está mandando para essa casa esse projeto, isentando. A isenção é o SAI que tem que dar para essas pessoas aqui de residência econômica. Então, já confesso desde já que serei favorável a esse projeto, porque estou sendo aí a favor daquela classe que mais precisa, ainda mais nesse momento de pandemia causada por esse vírus aí chamado de Covid-19. Grande abraço a todos. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, vamos à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando meu voto, que fique expresso o pedido para o prefeito José Zair de Santana trazer para essa casa um projeto para incluir as famílias de extrema pobreza. Não que estão todas no cadastro único, mas de extrema pobreza. E, lógico, sou favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 08/2020, altera a lei número 6.332, de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre isenção temporária das tarifas de água e esgoto para usuários da categoria residencial econômica e outras medidas. Autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado por 11 votos favoráveis. Próximo projeto.